Oi, galera da GP, aqui é a Lohane e que felicidade poder compartilhar com vocês mais um devocional. Nós estamos quase finalizando, quase concluindo o livro de Gênesis, então fica firme e não desiste. Na leitura de hoje eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês aquilo que está em Gênesis no capítulo 43, 44 e 45. E logo aqui no capítulo 43, nós vemos que os irmãos de José, eles voltam para o Egito para buscarem mais mantimentos. Mas antes disso, José, ele os advertiu, os avisou que só entregaria mais alimentos se eles trouxessem junto com eles o seu irmão Benjamim. E depois de muita resistência da parte de Jacó, depois de muita insistência da parte dos irmãos de José, então Jacó, ele finalmente decide liberar Benjamim para essa viagem. E a primeira lição que eu aprendo aqui nesse texto é sobre confiar em Deus, mesmo em meio ao medo e às incertezas. Jacó, ele mesmo com medo de perder mais um filho, ele decide seguir viagem, ele decide deixar Benjamim ir para o Egito. E o medo, a dúvida, eles são coisas naturais nas nossas vidas, mas a nossa confiança em Deus é o que nos move a tomarmos decisões. E mesmo quando a gente não entende completamente o que está acontecendo, nós precisamos, nós devemos aprender a confiar em Deus, mesmo quando nós estamos em situações de ansiedades, desconfortos. Deus está conosco, Ele nos sustenta e Ele nos guia em todas as coisas. E prosseguindo ali para o capítulo 44, logo no início nós vemos os irmãos de José se preparando para ir embora. Então José, ele pede para os seus servos carregarem o máximo de mantimentos, de alimentos para eles, puderem ter tudo ali durante a viagem. Mas ele também, propositalmente, coloca a sua taça, o seu copo prata dentro de um dos sacos e pede para os seus servos também irem atrás deles, os acusando de roubo. E quando eles estavam ali a menos de 1 quilômetro, ele encontra os irmãos de José. E aí ele vai, busca, traz novamente lá para José os seus irmãos. E é engraçado, porque a segunda lição que eu aprendo aqui é a transformação de coração dos seus irmãos. Eles passaram de homens que venderam José para homens dispostos a se sacrificar e a se entregar por Benjamim. E Deus, Ele usa as nossas falhas, os nossos pecados para nos purificar, para nos tornar mais semelhantes a Ele. E a palavra de Deus é o que nos limpa, é o que nos molda, é o que nos restaura. Somente a Bíblia tem o poder de nos transformar. Por isso, fica firme na sua leitura bíblica. E chegando aqui no capítulo 45, José, então, ele finalmente revela sua identidade. Ele confessa que ele era o irmão que foi vendido como escravo. Então, ele vai e perdoa os seus irmãos e pede para eles trazerem Jacó e toda a sua família para morarem ali no Egito. E a terceira lição que eu aprendo aqui no capítulo 45 é a respeito do poder do perdão. José, ele não apenas perdoa os seus irmãos, mas ele também ele enxergou nas situações difíceis um plano maior de Deus. E às vezes a gente não entende o que a gente acaba passando, mas Deus, ele sempre tem um propósito em cada situação das nossas vidas. Ele usa muitas vezes a aprovação, a maldição para a glória e para a bênção dele. E se Deus nos perdoou, nós também devemos, perdoarmos uns aos outros. Quem somos nós para não perdoarmos os nossos irmãos? E a quarta lição também que eu aprendo aqui, ainda no capítulo 45,
Ali no versículo 13, José ele fala a respeito da sua posição de honra. Sabe, GP, sabe, igreja, Deus ele tem nos chamado para um tempo de uma posição de honra, para ocuparmos lugares altos. Deus nos chama para sermos os primeiros e não os últimos. Deus ele não nos colocou como cauda, mas como cabeça, para comermos o melhor dessa terra, para termos o excelente. Então, você é um escolhido, você é um amado de Deus para esse tempo, para essa hora, para ser colocado em posição de honra. E para finalizar, eu gostaria de orar por vocês. Pai, obrigada por mais um devocional, obrigada pela tua palavra, obrigada por cada revelação que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Senhor, nos ajuda a confiar em ti, nos ajuda a perdoar como José e a ver além das dificuldades da vida e nos coloca, Pai, nos ajuda a cumprir posições de honra, a cumprir a tua vontade nesse tempo. Em nome de Jesus. Até a próxima.